Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando mais um vídeo para vocês, galera. E hoje, galera, hoje eu vou contar a história para vocês do Windows, o sistema operacional que a maioria das pessoas usa, né, nos computadores. Eu uso, por exemplo, tá? O Windows, tá? O Windows 11. E aqui nós vamos mostrar para vocês a história, tá? Do sistema operacional que a maioria usa, tá? Aqui estão aqui. Eu fiz um documento para vocês e hoje eu vou contar a história para vocês. Tudo aqui por slides, tá? Aqui eu fiz no PowerPoint, tá? Eu fiz a história do Windows para vocês no PowerPoint. E nós vamos contar. Então aqui a história do Windows de 1994 até 2026. Vamos passar. A história do sistema operacional mais famoso de computador hoje. O Windows, né? E hoje em dia. Agora para começar a história, né? Agora eu fiz ali por texto, tá? Eu demorei mais ou menos 1h30 para fazer. Todos esses textos, 1h30, 50 minutos, tá? Deixando claro. Então vamos lá. Agora para começar a história do Windows. Bom, então se inscreva no canal e deixe seu like. Ó, aqui. Assim, né? Na escola passa bem assim. Então, se você é da escola estadual, vai passar bem assim, tá? Por slides, tá? Então aqui, ó. As primeiras versões do Windows não se chamavam Windows, tá? Isso é verdade, tá bom, galera? Isso é verdade que eu sei, tá? As primeiras versões do Windows, antes da Microsoft fabricar o Windows de verdade, mostrar para o público, não se chamava Windows, se chamava MS-DOS, que foi na época de 1993 e 1994, que antes de o Windows se transformar como fosse, né, esse nome Windows se chama janela, na palavra em inglês, tá? Então, sempre que você for fazer alguma coisa, lembre desse nome aqui, porque por isso aqui, ó. Se eu abrir aqui, por exemplo, vou abrir o ED, tá? Vou abrir o ED aqui, tá? Ó, abrir o ED. Se a gente vir aqui, isso aqui vai virar uma janela, tá bom, galera? Ó, abrir o ED, ó, tá vendo? Tá vendo que virou uma janela? Então, por isso que o nome Windows vem disso aqui, é porque a gente abre janelas, tá? Então, por isso que o nome é Windows, porque na palavra em inglês, para o português significa janelas, tá? Então, aqui, ó. Então, se chamava MS-DOS na versão 1.0, antes de lançar para o público, né? E tiveram as primeiras janelas do sistema operacional, então por isso se chamava Windows, né? E como eu expliquei agora. Porque antes da empresa Microsoft, a Microsoft é a empresa do Windows, né? Antes da empresa chamar Windows, a empresa Microsoft fazer o MS-DOS, baseava em códigos e textos para as pessoas da época. Era muito difícil de aprender, porque você tinha que saber, em 1994, saber tecnologia e também códigos, né? Em 1994 não era qualquer pessoa que sabia lidar com os códigos do sistema operacional. E aí veio o primeiro Windows, o Windows 95, que aí sim foi lançado para o público em 1995. Agora, aqui está o texto, tá? O Windows 95 foi o sistema operacional de 1995 para os PCs da época, que tinha mais ou menos a 512 de RAM e uma placa de mãe Pentium, né? Pentium 1, Pentium 1, Pentium 3 ou 4, que era muito fraca na época, mas talvez muito forte, tá? Algumas pessoas tinham uma placa de vídeo melhor, né? Placa de mãe, mas muitas pessoas ainda não tinham, porque era um pouco cara, né? Assim como hoje, tá? As placas de vídeo boa aí, R$ 800, 1.000, se você quiser comprar novo, tá? Então era muito fraca na época, mas o Windows 95 era uma boa opção na época, porque não era muito pesada para os PCs da época. Vou passar para o próximo slide. Então não era muito pesado para os PCs da época, tá bom, galera? Aqui, ó, tá vendo que tá escrito no texto? Passei pro próximo, vou vir aqui. Agora vamos para o Windows 98, tá? O Windows 98.
O Windows 98 era bem parecido com o anterior, só que com algumas diferenças no visual e na programação. E aí veio o Windows XP, que era bem parecido com o Windows 98, só que tinha algumas coisas diferentes, né, no visual, como a janelas foram melhoradas, tá? Então era um pouco mais diferente. E aí veio o Windows XP. O Windows XP. O Windows XP foi o Windows mais famoso de todos os Windows que tinham recurso comum. Na última versão, né? Tinha um antivírus, como sempre quando você iniciava o seu computador, né, na época, no Windows XP, ele mostrava, né, para quem tinha o Windows XP em 2001, mostrava quando você iniciava sem nada mesmo, que você acabou de formatar o computador, mostrava que o seu computador não é seguro. Então ele tinha, por exemplo, entre aspas, um antivírus, tá? E muitos outros. E assim foi com o Windows 95 e o Windows 98, que era muito leve para os PCs e laptops da época de 2001. E aí veio o Windows Vista. O Windows Vista foi o Windows mais bonito da época, porque tinha o visual aéreo. E na história, esse visual aéreo, galera, ele é muito pesado para os PCs da época, enquanto os outros Windows tinham em 3 a 2 GB, o Windows Vista tinha 6 GB. Então, ele era mais pesado do que os outros Windows da época, porque os computadores teriam que ser um pouco melhor, com aí uns 8 GB, 3, 4 GB, né? Então, o seu PC tinha que ser um pouco melhor para rodar o Windows Vista na época, tá? Então é muito pesado. Então os PC da época, de 2006, não conseguia rodar muito bem e fracassou anteriormente. Por exemplo, tipo, entre aspas, fracassou, tá? Não foi muito bem nas vendas, porque era muito pesado. Só foi nas vendas um pouco quando saiu esse visual aéreo. Só que não era qualquer versão, né, do Windows, tá? Tinha a versão Home, Basic, né? A Ultimate, que era a última que vinha com visual aéreo. Então você chegava em casa, era outra coisa, né? Então não era qualquer Windows, tá? Vou passar para o próximo. E aí veio o Windows 7. O Windows 7, em 2007, foi o Windows 7 que foi o mais popular na época. E assim como o Windows Vista, que tinha um visual aéreo, só que diferente do Windows Vista, que era muito mais leve, que agora tinha com 4 GB. E aí veio anteriormente o Windows 8.1. Agora vamos ver no 8.1 de 2012. Em 2012, o Windows 8.1 foi, tá? Ali tem algumas erros de fábrica, tá? Fábrica não, de erro de digitação, que eu não consegui resolver. Mas depois eu vou resolver isso, tá? Mas já estão colocando aqui no vídeo, tá? O Windows 8.1 foi o Windows que as pessoas menos gostavam, porque o seu visual era tipo com um estilo de celular, né? Não era como janelas, igual o do Windows, né? Não era aquele visual de computador, janelas, né? E aí, pelo seu visual de estilo de celular, foi o computador, com o tempo, foi caindo as compras. E foi ficando cada vez menos famoso. Menos comprado pelas pessoas, tá? E aí foi o Windows 8.1. Muitas pessoas não gostaram pelo seu visual, tá? Vamos passar para o próximo slide. Aí veio o penúltimo Windows, tá? O penúltimo Windows foi o Windows 10. O Windows 10, esse daqui é o 11, tá bom, galera? Esse daqui é o 11, tá? O último que lançou do Windows, tá? Que eu tô usando no meu computador, tá? A tela do meu computador é de 42 polegadas. Então dá pra ver, dá até pra fazer apresentações, tá? E aqui está. O Windows 10 foi um Windows utilizado em muitas empresas e escolas só que em 2022 o Internet Explorer foi fechado, na época de 2022, que foi substituído pelo Microsoft Edge. O Microsoft Edge, galera, esse daqui, tá bom, galera? Ó, esse é o Microsoft Edge, tá? Vou abrir aqui pra vocês, tá? Em janelas. Esse daqui, ó. Daqui é o Microsoft Edge, tá? Que foi substituído pelo Internet Explorer, tá? Então esse é o Edge. Vou fechar aqui. Ó. Foi substituído em 2022 para o Microsoft Edge, que foi como fosse o Internet Explorer mais atualizado, que agora tem um antivírus que foi
o melhor antivírus da Microsoft até hoje. Porque antes tinha o do Windows XP, mas não era muito bom, igual o do Windows 10. Aí veio, por último, o Windows 11, o atual. O Windows 11 foi um Windows que teve mais funções, como antivírus melhorado, com funções de gravações de vídeo e fotos e muito mais. Aí tem, desde 1994 até 2016, o Windows teve muitas melhorias com o passar do tempo. Isso foi verdade, que desde MS-DOS virou Windows 11, depois, né, nas últimas versões. Então teve muitas melhorias que a Microsoft foi colocando, né? Assim como o Xbox, que ele veio para o mercado em 2001, tá? Então, para vocês verem, tá? Com o tempo, as pessoas, né, as empresas podem até ser um pouco ruim no começo, mas com o tempo pode melhorar. Assim com as pessoas dando opiniões e assim com muitas empresas, tá? Assim como o seu canal do YouTube. Se você está começando agora no canal do YouTube e não tem como planejar muito, não tem muitas edições, com o tempo você vai melhorar, assim como foi no meu canal, tá? No nosso canal, no começo não tinha muitas edições, agora está tendo muito mais edições, tá bom? Então, obrigado a todos que assistiram esse vídeo pela a história do Windows, tá? Obrigado a todos que assistiram a nossa história do Windows. Então, obrigado até aqui. Deixe seu like e tchau, tchau. Fui, até o próximo vídeo. Tchau.